Fala pessoal, beleza? Aqui é o Evandro da Tecmobile. Estamos em mais um episódio do StarTech, o podcast da Tecmobile. Hoje recebendo aqui um grande amigo, um cara que tem um cara diferente, tem um ótimo senso de humor, tem uma característica aqui, um hobby que ele tem que a gente vai abordar esse assunto aqui no meio da nossa conversa, que é bem legal. Eu admiro muito as pessoas que têm esse tipo de habilidade. Quero também descobrir dele como é que essa habilidade influencia aí na forma dele tocar negócio, do empreendedor que ele é. É um empreendedor de tecnologia, o cara manja muito de Big Data, de IA, ele tá desenvolvendo aqui um negócio novo que eu fiquei impactado com o quanto isso é diferente e a gente vai explorar muito esse assunto. Eu não quero aqui ousar fazer a apresentação dele, eu prefiro que ele o faça. Seja muito bem-vindo, Mário Sereda. Eu queria que você muito obrigado pelo seu tempo, pela gentileza de aceitar aqui o nosso convite para trocar essa ideia. Esse cara aí que tem mais de 25 anos de bagagem em tecnologia, Marião, fala um pouco sobre você, fala um pouco sobre o seu negócio ali inicial, essa transição que você tá fazendo já para começar o bate-papo aqui a milhão, cara. Pô, que legal. Cara, primeiro, obrigado pelo convite aqui. Essa cadeirinha aqui aqui a mesa tem sido muito pesada aqui, Passaram grandes então, amigos aqui, é, cara, e comuns, né, a gente pô, estava até falando um pouco sobre isso. muito bom, muito bom. Prazer estar aqui. Eu acho que tenho acompanhado os papos aqui, sempre muito legais. E eu tô aí desde. Eu trabalho. Eu nunca fiz. Eu costumo dizer assim, nunca fiz outra coisa na vida a não ser trabalhar com tecnologia, né? Então, eu comecei oficialmente ali a trabalhar com tecnologia em 1996. Então, estamos Tem batendo um uns 30 anos aí no negócio. Eu falo que eu não sou velho, eu comecei cedo. aham. Eh, Naquela e época de lá pra cá. podia, né. Isso, então, com 16 anos eu estava lá, já estava no meio do colégio técnico e já estava estagiando, trabalhando e tal. E aí a minha carreira, assim, eu venho da tecnologia muito focado nas telecomunicações, assim, então até ali o meio dos anos 2000 ali muito focado em telecomunicações, e aí depois de uma maneira um pouco mais abrangente, né, a gente trabalhou muitos anos com soluções para atendimento, com esse tipo de coisa. Eh, e nos últimos anos a gente foi ampliando o escopo, assim, acabei que ao longo da minha carreira fui um cara de construir, né, de tirar a ideia do papel, de construir produto, de fazer essas coisas. E aí os caminhos do empreendedorismo vão te levando pro desconhecido, né, Uhum. as oportunidades vão aparecendo, a gente vai criando. E aí nos últimos anos, quando comecei a empreender, me associei, né, ao João, ali montamos o grupo Clix, que agora, a gente pivotou para algumas outras novas ideias aí que a gente vai Legal. explorar bastante, mas a gente veio desse mercado de soluções de automação, atendimento e tudo mais. No meio do caminho a gente começa ali se integrar aos meios financeiros, ao sistema financeiro brasileiro ali, intermediações de pagamento, e aí a gente constrói a Trial nesse caminho juntos aí. Hoje é o nosso principal negócio, uma instituição de pagamentos aí. A gente chama o nosso negócio de Commerce Tech, assim, a gente, tem um negócio que tem o intuito de estar do lado do empreendedor brasileiro, ajudando ele construir o negócio dele, assim. Eu acho que a parte financeira da coisa, a parte de pagamentos como instituição financeira é um dos meios da gente Sim, suportar a operação, assim. Então, ao longo desse caminho, eu sou esse cara aí, legal, vão aparecendo as ideias, a gente vai fazendo elas legal, acontecerem. legal. E old school, né, porque você falou aí de automação, algo que tem se falado muito hoje em dia, mas pelo que você está compartilhando aqui com a gente, você já faz isso e trata sobre esse assunto já há bastante tempo. Sim. Tem muito assunto aqui para explorar, né, você falou do seu novo negócio, a Trial, mas calma lá, né, vamos dar um passo atrás. Você comentou do João, né, que é o seu sócio, como é que vocês, né, começaram essa parceria e, como é que nasceu a Clix lá atrás? Sim, o João criou a Clix, né, lá Ah, é atrás. mesmo? Ele criou a Clix, acho que tá no 12º ano de vida.
com foco em automações, né, soluções de automação para operações de call center, operações de atendimento. E aí veio o começo da abertura de APIs e de automações via canais de texto, como o WhatsApp e tudo mais. Então ele começou a Clix ali, o negócio da Clix, que tinha outros nomes. A gente tem uma brincadeira que a gente é péssimo em dar nomes, então as empresas vão mudando bastante de nome no meio do caminho, assim, mas a Clix. O João estava tocando a Clix ali há um tempo já. E eu, por outro lado, aqui do meu outro lado, eu tinha uma software house. Eu criei uma fábrica de Uhum. software, desenvolvia sob demanda para os meus clientes. Então, a gente desenvolvia soluções do zero, desenvolvia plataformas do zero. O que o cliente precisasse, a gente ia lá desenvolver. A gente estava numa onda de desenvolver muita aplicação, muito aplicativo mobile. E chegou um momento que o João queria, dentro da Clix, ter uma fábrica de software. E aí a gente meio que já se conhecia um pouco do mercado, mas ainda não tinha uma proximidade. Aí um amigo em comum juntou a gente ali, a gente entendeu fazer sentido juntar Que forças, né? legal. E ali a gente juntou forças e eu levei a minha empresa para dentro do grupo. Do Ali a grupo, gente aham. instituiu o grupo ali, a gente foi criando alguns braços, algumas frentes. E aí a gente tocou esse negócio juntos aí por esse tempo. Ao longo do caminho, a gente foi agregando mais gente no time, né? Então hoje a gente tem mais um sócio no negócio também, Que legal. já na Trial lá, que é o Renato. Mas a gente se juntou ali no final de 2000 não, a gente no meio de 2021, desde o meio de 2021 a gente tá junto. Então, assim, a Clix tem uma história bem mais longa do que eu lá dentro, né? Então, depois que eu cheguei ali no meio do caminho da Clix, e aí já com essa frente da gente ter soluções para o mercado já prontas e também desenvolver soluções sobre demanda. E o fato de ter esse braço forte de desenvolvimento fez com que a gente fosse criando outros produtos e outras empresas, outros negócios no grupo. E aí surgiram algumas frentes, assim. Então, nossa história tem mais ou menos esse tempinho juntos aí. Estamos. Baixando o mato aí. Cara, é uma coisa que a gente fala, né? Complementariedade, né? Sim. Você tem que estar do lado de É. quem consegue complementar, assim. Eu sempre fui um cara muito de execução, de conseguir tirar a ideia do papel, de criar, mas eu não sou um cara que tá lá na frente vendendo, entendeu? Você me conhece bem, sabe que eu adoro Aham. ficar, eu brinco que eu adoro ficar na caverna, não gosto de ir muito pra rua. É, e eu precisava ter um sócio Tivesse que essa tivesse veia. essa veia. Embora você é um cara comunicativo, cara, que tem um baita de um bom humor, que é fácil de se relacionar, você, conhece muita gente, onde você vai, e de uma maneira muito natural, eu percebo isso, as pessoas gostam de estar com você, nos grupos ali que a gente participa junto, você sempre dá umas tiradas. Eu acho que você tem aí sim em alguma parte aí do seu DNA esse lance da Ah, comunicação, e isso é um passo importante para você ser um bom vendedor na também. minha, na minha carreira, eu acho que isso foi um diferencial e eu agradeço muito assim, eu acho que a gente sempre é um resumo assim, a gente é um conjunto de oportunidades e pessoas que vão passando pelo nosso caminho, assim, Somos feitos de histórias, né. e eu tive um gestor na época que foi um cara que ele sacou isso, assim, e ele me fez entender que eu era um pouco melhor na comunicação que a média, porque a média era baixa, né? Um monte de desenvolvedor ali, os caras É. e então eu percebi rápido que isso poderia ser um diferencial na minha carreira. Ou seja, cara, tô dentro de um ambiente extremamente técnico com outros engenheiros aqui, outros desenvolvedores. Esses caras não gostam de falar com o cliente, esses caras não Exato. gostam de Essa é fazer uma isso. característica comum de quem é de tecnologia. Geralmente é um cara mais introspectivo. É Sim. difícil você pegar um cara que tem um conhecimento profundo, como você tem de tecnologia, e que tem essa veia aí da É. comunicação, da conexão com as pessoas. E aí eu olhava pro lado e falava assim, cara, eu não vou ser tão bom quanto esses caras, mas eu sei me relacionar com o cliente, que eles não gostam muito. E aí, o que que você faz, né? Quando você não é tão bom, você tenta ser o chefe da galera lá. E aí foi isso que eu fui fazendo ao longo da minha carreira. Eu entendi que não só
construir, mas me comunicar e ir lá extrair do cliente o que realmente ele queria, fazer com que a nossa entrega fosse melhor, né? Uhum, Então eu entendi que minha zona de potência estava mais na linha de frente ali do que dentro. Então, apesar da minha carreira e ser bem técnica, técnica. mas eu sempre fui esse cara que esteve na interface. Então, eu acho que a facilidade de comunicação tá porque também eu me comunico nos ambientes onde eu tô mais confortável, né? Uhum, Então, tô falando de produto, tô falando de coisas ali, e eu gosto, assim, gosto de me conectar com as com as pessoas e tudo mais. pessoas. Quando você tem a obrigação de vender, fica um pouquinho mais É difícil, verdade. mas eu gosto dessa relação também, eu acho que eu consigo vender quando a gente tá ali na relação de transparência e Uhum. construindo um negócio juntos, né. E venda, né, Mário, é uma questão venda é sempre uma consequência, né, porque a venda ela, na minha visão, ela decorre disso, de você se relacionar, das pessoas sentirem que realmente você é um cara sério, que entrega, que isso gera credibilidade, e aí daqui a pouco você vai ver o negócio tá, fechado. Que legal. Isso aí. Ô Mário, e a Clix continua, né, o produto Clix continua, vocês, né, têm outros negócios ali, outros produtos, mas a Clix continua. Eh, Fala pra gente aí de uma maneira o mais simples possível, até para que a nossa audiência que às vezes é um empreendedor, um Uhum. cara ali que está no dia a dia, possa compreender com clareza o que a Clix faz e fala: "Pô, acho que esse negócio aí pode me ajudar". Sim, o que que a gente fez agora, né, pra facilitar para o mercado e para a gente também, a gente, eliminou as divisões entre negócios, assim, a gente realmente unificou tudo, porque a gente tinha uma frente muito ligada a intermediações de pagamentos, essa parte financeira, e a gente tinha uma série de soluções lá na Clix que eram complementares ao mesmo negócio. Então, hoje, a Clix não existe, ela existe dentro desse Uhum, desse universo, agora a gente nomeia tudo como Trial mesmo, sim, somos uma empresa, única agora uhum, que tem todo esse pacote de soluções. Então a gente ajuda o empreendedor, as empresas a atenderem o seu cliente, ou seja, eu ajudo você a se relacionar com ele, seja atendendo ele pelo WhatsApp, atendendo ele por canais de texto, automatizando esse canais atendimento, digitais. canais digitais, Uhum, eh, seja fornecendo soluções para ajudá-lo a vender, como um catálogo digital, como algum outro tipo de solução que ajude ele a levar o cliente a comprar no canal onde o cliente quiser. Então a gente consegue ajudar ele em tudo isso. E lá na ponta, quando esse cara precisar pagar ou receber ou ter uma relação financeira, a gente também tem a solução. Então hoje, assim, nosso mantra é assim, a gente tem que estar do lado do empreendedor, a gente tem que ajudar quem faz acontecer. legal. Então, a gente uniu tudo isso, a gente se autodenomina uma commerce tech hoje por isso, porque eu consigo fornecer um pacote de soluções completo, seja se eu preciso unicamente me relacionar e atender esse cliente, ou se eu preciso ir Da desde o jornada relacionamento à completa. jornada completa. Então Completa, a que gente quer legal. entregar isso e por isso que a gente tomou essa decisão de unificar tudo mesmo, assim, a gente entendeu que o cara que estava ali preocupado em receber ou fazer intermediações de pagamento com o seu cliente também tinha Tinha necessidade outras do dores. atendimento, tinha Uhum. outras dores que a gente já tinha tudo pronto. Então, hoje o cara, né, o nosso cliente chega para resolver uma dor e a gente consegue entender com ele e entregar para ele algo muito mais potente, onde ele consiga ficar tranquilo, foque em desenvolver o produto dele, que a Uhum. gente vai ajudar ele a A vender esse vender, negócio. legal. Bom, isso é uma grande oportunidade, né, porque o e-commerce, isso não é novidade para ninguém, ele vem crescendo, assim, de maneira absurda, basta a gente passar na portaria dos nossos Sim, prédios, né, sim. cara, que, a gente vai ver lá, às vezes o cara tá escondido numa montanha ali de encomendas, então isso realmente tem crescido bastante. E Exatamente. também a gente hoje, eu acredito que muita gente que está nos vendo, nos escutando, também tem dificuldade com atendimento, né, porque todo mundo fala hoje de IA, de automação de atendimento, mas rapaz, o que tem de IA burra é um negócio, assim, Sim. impressionante. Eu acho que tem uma parte delas que é feita para fazer a gente passar nervoso.
Como é que vocês desenvolvem a ferramenta de vocês para atendimento para que o cliente ali do seu cliente tenha uma boa experiência, Mário? Acho que essa é uma coisa que eu repito bastante lá dentro, assim, a automação por automação só não faz muito sentido, assim, a AI vai fazer aquilo que você determinar que ela faça por você, né, então, acho que o nosso grande diferencial tá na nossa experiência, a gente tem time e tem experiência para estar junto com o cliente, entender a necessidade do cliente, o que ele realmente precisa fazer, usar da nossa experiência, usar o nosso time para que a gente construa jornadas que realmente vão ajudar o nosso cliente. A gente tem, por exemplo, dentro do varejo, por exemplo, anos de experiência, desenvolvendo soluções para maiores varejistas do Brasil. E aí a gente entende, por exemplo, que atender o varejo não significa que eu fiz uma operação de varejo e eu sei atender o varejo. Não, cada varejista tem a sua É, particularidade. O Brasil é gigante. Às é, vezes, dentro de uma mesma operação, você exato. tem regionalidades e É, necessidades diferentes dentro das regiões. Por exemplo, operações de saúde, que a gente atende bastante também, tem suas particularidades. Então, de repente, você tem uma carteira de clientes que uma carteira mais jovem ou uma carteira de pessoas idosas, pô, como que você vai se relacionar com essas pessoas dentro do mesmo canal? Como que você vai adaptar isso? Como você vai entender que um cliente precisa de um pouco mais de explicação e o outro que só quer resolver mais aham, rápido? Então, eu acho que o nosso diferencial tá na experiência, não é só a legal, tecnologia. legal. A tecnologia é associada com a experiência de um time que consegue sentar junto com o cliente e entender a real necessidade dele ali. E pelo que você está falando, sobretudo um time que já tem rodagem pra caramba, porque hoje, né, tecnologia por tecnologia, até um Zé Manela que nem Sim. eu, baixa lá um agente, consegue se virar em alguma coisa. E é claro que que a atuação de uma pessoa com um perfil aí, um cara, né, menos experiente, que não tem tanta rodagem, vai até a página 2. Ele vai saber no máximo usar bem a tecnologia. Agora, como você está dizendo, eu acho isso incrível realmente, é você ter pessoas que já viram, já viveram, já enfrentaram uma série de problemas e desenvolveram uma série de soluções para muita gente. Isso realmente você não consegue construir do dia para a noite, né. Tem coisas que só o tempo vai trazer para você. Isso. Tem um amigo meu que inclusive ele fala: "Cara, 9 mulheres grávidas não fazem uma criança", Isso aí. então tem coisas que é processo, né. A gente estava até Sim. falando um pouco disso antes aqui da Uhum. nossa gravação em outro assunto que talvez a gente possa até trazer, eu acho, legal compartilhar isso que você estava relatando. E aí, Mário, Legal. ao longo desse tempo todo, vocês foram criando aí uma identidade, uma conexão com o cliente. Como é que vocês, né, qual foi a estratégia? Como é que vocês estão, conduzindo essa transição, né? Porque a sua empresa ela era conhecida como Clix no mercado e agora vocês Uhum. vindo com uma nova marca. Como é que vocês estão lidando com isso? Não É. é fácil, hein? Não, não é fácil. A gente foi entendendo primeiro o que que a gente era capaz de oferecer para o mercado. Depois que a gente entendeu o que a gente era capaz de oferecer para o mercado, a gente usou muito o nosso time para nos ajudar como a gente quer comunicar isso para o Uhum. mercado, né. Então, eu acho que a mudança, o branding e tudo mais veio inclusive para ajudar a facilitar esse processo, assim. Com uma nova marca, com um novo pitch e tudo mais, isso ajuda também a desprender um pouco de um viés ou de outro. Agora é como se a gente pudesse, contar uma nova história, né, Uhum. trazendo tudo que a gente já tem de Sem melhor. desprezar tudo que vocês já Trazendo construíram. tudo que a gente tem de melhor, mas fica mais fácil da gente comunicar também esse pacote e tudo mais, porque a pessoa tá vendo uma marca nova, ela vai entender o que é aquela marca nova, o que que a aquela nova logo ali tá querendo dizer e tudo mais. Então, por isso a gente fez esse trabalho, assim, eu acho que esse trabalho vinha porque
acaba ficando mais fácil da gente conseguir comunicar. Explicar um pouco, a gente já estava numa situação onde já começava a ficar um pouco difícil contar tudo que a gente fazia, assim. Uhum. E aí a gente teve que parar, entender um pouco, junto com o nosso time de marketing também e tudo mais. Fizemos um trabalho longo aí de É, meses aí de preparação, de construção dessa nova marca e agora, assim, a gente já vem começando a colher os frutos, assim, que sobre legal. esse novo posicionamento e tudo mais, vem dando resultado, porque agora o mercado começa a entender bem o que a gente faz, nosso propósito tá claro para todo mundo e, os clientes que já estavam na base agora também, já começam a tirar proveito disso, né, a gente fala: "Poxa, agora tem muito mais coisa aqui pra Uhum. gente aproveitar também", então tá sendo bem legal. Legal. Ô Mário, e vocês fizeram isso tudo, com o time interno? Vocês buscaram ajuda externa? Como é que foi isso? Foi, um Um mix, né. mix, legal. A gente tem o nosso time de marketing liderado pelo Aham, pelo Guilherme aqui, que tá Guilherme. aqui junto com a gente aqui, que conduziu todo esse trabalho. Se a gente, tinha a Trial já existia, já era uma marca ali, secundária ali dentro do grupo, né, e que foi tomando essa força, e aí ele liderou um trabalho junto com outras 2 agências e tudo mais, para que a gente chegasse nessa construção, e não só na construção da marca, mas em todo o trabalho que está sendo feito, assim. Uma curiosidade desse trabalho, que quando a gente começou a definir ali, eh, todo o nosso manifesto e tudo mais, né, eh, uma das personas de exemplo de quem era o herói, o empreendedor brasileiro, era um tal de Evandro. Que era um cara que, inspirava a gente também nesse, assim, de quem é o cara que a gente quer estar do lado, assim, a gente Que quer legal. quem são esses heróis brasileiros, quem são esses empreendedores brasileiros que a gente acha que a gente vai conseguir ajudar a desenvolver seus negócios e tudo mais, então, inclusive você foi citado em algumas reuniões aí Ô, como exemplo. caramba, que surpresa, cara, que legal. Bom, espero que, né, tenha sido útil aí para Sim, alguma muito. coisa. No final das contas, né, Mário, a gente tenta, sempre compartilhar um pouco das experiências, estar junto, conectar, enfim, porque no final, né, a gente que empreende aí, a gente acaba se sentindo muito sozinho e muitas vezes a gente sabe do nosso dia a dia que é corrido, mas muitas vezes também o empreendedor ele fica sozinho porque ele quer, porque é possível você buscar Sim, conexões, seja você participando de uma comunidade paga, você se associando à associação comercial lá da sua região, da sua cidade, você às vezes vai fazer um treinamento, um curso ali num Sebrae da vida, você também. Eu fiz muitos amigos assim, que legal aí que tá sendo útil para alguma coisa. Eu sempre quero ser e tento ser instrumento aí para colaborar com as pessoas, mas isso muito aí. bacana, cara, que surpresa. Você me pegou de calças curtas aí. É isso aí. Mário, gente falando de empreender, o quanto é difícil, o quanto tem de desafio, especialmente você, olhando aí para essa questão de pagamentos, a gente sabe que essa área ela está passando por uma transformação muito grande no Sim, Brasil, entrando muita regulamentação, e a gente sabe que quando o governo bota a mão nas coisas, elas tendem a ficar mais difíceis, mais complexas. Fala um pouco pra gente aí, né, e compartilha, né, para outros empreendedores que também estão atuando nesse como fintechs, quais as dificuldades, os desafios que vocês estão enfrentando e como vocês estão lidando com eles, cara? o momento é bem interessante, assim, o sistema financeiro brasileiro ele naturalmente disruptivo, assim, pro mercado. A gente sempre teve, se o brasileiro tem síndrome de vira-lata, acho que no sistema financeiro é onde a gente não deve ter, assim, porque o Brasil sempre foi Exato, muito avançado, né? avançado comparado a outros países. Óbvio que a história do Homem-Aranha lá, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, a gente sempre foi muito criativo, a gente sempre teve muito suporte, assim, eu acho que depois que o Banco Central começou a ter uma certa independência também, as coisas andaram mais rápido.
mas, a criatividade demais também gera uma necessidade de regulação e tudo. A gente vem num modelo aí nos últimos 4, 5 anos, que o Banco Central vem tentando adequar as regulações, assim. Então você tinha um ambiente onde você tinha grandes bancos, e você tinha outras instituições um pouco marginais ali que estavam fazendo pequenas coisas. Com as fintechs ali, tecnologia mais na ponta, fintechs nascendo, começaram a acontecer empresas como a nossa lá atrás, que começou fazendo intermediação de pagamentos, sem ser uma instituição financeira, efetivamente, sem ter todas as As responsabilidades, as credenciais, os credenciais para requisitos. fazer isso. Então, o Banco Central foi criando ali, dentro da régua de instituições, novas divisões para que pudessem enquadrar essas empresas. E aí veio a regulamentação das IPs, que são as instituições de pagamento. Hoje a Trell é uma IP, uma instituição de pagamento. A gente é também uma ITP, uma instituição de transacional de pagamentos. Eh, Existe o arranjo do Pix, ou seja, nós somos participantes diretos do Pix. A gente não tem hoje mais um banco associado a gente. Nós somos o próprio banco Que dentro do legal. processo. Aí existe o arranjo do Open Finance, ou seja, existem várias divisões ali, e o Banco Central levou um tempo para criar essas divisões. Uma vez criadas essas divisões, e aí você começa a criar as regulações. Como eu particularmente vejo, né? A regulação ela é necessária. Uhum, eh, Trabalhar dentro dela ajuda com que você consiga, inclusive, entender quais são os bons e não bons negócios a se fazer dentro desse desse meio, mas é universo. um processo muito vivo. Como ele é muito novo, a gente sempre está em mudança. As mudanças vão se adequando, aos pouquinhos as instituições vão se adequando, mas ele é muito vivo. Estava brincando aqui um pouquinho antes, o Banco Central tinha todo um processo de comunicação, existe todo um processo de comunicação sobre regulação e tudo mais. Agora a gente tem lives semanais do Banco Central, porque esses escândalos e todas É. essas notícias e tudo que a gente acompanha são brechas ou coisas que aconteceram no passado que estão conseguindo agora ser inibidas, né? Pra gente, assim, foi um desafio aprender a como jogar direito o jogo, né? Ou seja, a gente, desde o começo, determinou que a gente é uma instituição que vai sempre prezar por segurança, vai prezar por confiabilidade, né? A gente quer ser uma instituição de muita credibilidade no Uhum, mercado, e para isso a gente tem que estar sempre muito ligado na regulação, sempre uhum. muito De acordo com as de regras ali. acordo com as regras, e a gente tem que se adaptar rápido e a gente tem que entender rápido. A gente passa por auditorias, Uhum. frequentes. O Banco Central também vem mudando os modelos de auditoria, tem vários níveis de auditoria. A gente acabou de passar pela auditoria de maior nível ali do Banco Central. É um processo bem interessante, assim. Passamos, tá tudo Que bom, tranquilo. que bom. E é motivo de orgulho para a gente, assim. Mas aí, além disso, tem, eu acho que como a gente se estruturou, assim. A gente veio de tecnologia e entender esse mercado novo pra gente foi um processo onde a gente entendeu também que tinha que trazer, pessoas que tinham bagagem no mercado, que conheciam. Então, para cada um dos pilares, a gente foi trazendo também pessoas com experiência para ajudar a gente a desenvolver cada um dos pilares. Hoje a gente tem uma estrutura bem funcional e que consegue se adaptar rápido às regulações, consegue atender rápido, todo o modelo regulatório. Neste momento, assim, a gente vê com muito bons olhos, esse modelo regulatório, porque ele inibe e tem começado a inibir cada vez mais os players Aham. não tão corretos do mercado e tudo mais. Então, é um mercado muito competitivo, é um mercado muito difícil e que, se você faz tudo da maneira mais correta, você se mantém vivo dentro do jogo.
E aí o órgão e tudo mais vão tirando aqueles players que não querem jogar dentro da regra, assim. Legal. Então, eh, se manter bem atento a isso, se manter bem correto a isso, assim, a gente gasta muito mais dinheiro com o jurídico do que com o desenvolvimento, porque é muita coisa para organizar e para fazer, mas a gente tem um time bem competente, muito ligado nisso no dia a dia, assim. Você comentou, né, que nesse mercado tem muita criatividade, o problema é que muita gente usa essa criatividade de um modo, ruim, né, e aí é Sim, claro que vai haver uma necessidade, é o custo da desonestidade, vamos dizer assim, né, para ah, que você bote todo mundo ali para jogar o mesmo jogo, a mesma regra sim, e proteger as pessoas, né. sim. O quanto você acredita que esse nível de regulamentação, interfere ali positiva ou negativamente para o consumidor final, né, para o cara que está ali no site, vai fazer um pagamento. O Acho que 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 você pensa sobre isso? o eu acho que a gente tá num processo e eu acho que a gente tá começando a entrar num momento que começa a ficar mais interessante para o consumidor, porque assim, é tudo muito complexo, né? E quando a gente tá falando do consumidor que tá na ponta, a gente tem que deixar isso mais simples. Então, uma das coisas que a gente tem feito, inclusive, é melhorar esse tipo de comunicação, né? Fazer com que as pessoas, né, o consumidor, quem tá ali na ponta, entenda. eh, Onde ele pode confiar, onde ele não pode confiar, quais são os sinais. Então, a regulação, um uma boa matéria contando o que aconteceu ali, uma boa documentação de possíveis golpes, uma boa comunicação nesse sentido vai ajudar muitas pessoas a se sentirem mais seguras e evitar com que as pessoas caiam em algum tipo de Uhum. golpe, alguma coisa. Então, assim, é importante, o processo regulatório é importante, mas mais do que o processo regulatório, eu acho que é a informação, assim, como a gente entrega a Comunica isso para informação, as como a gente pessoas. comunica isso para as pessoas, né. Porque, a gente você começou a falar aqui, por exemplo, do lance do e-commerce, né, as pessoas cada vez mais Exato. tá ali a um clique de uma compra, então, assim, como eu vou garantir que essa pessoa tá dentro de um ambiente seguro e tudo mais? Eu acho que isso é um dos desafios que a gente aí, como tecnologia, tem que começar a prover cada vez mais para o consumidor, ele É. entender que ele está numa relação próxima, de repente, com o vendor, entender quem é a instituição que está Por trás intermediando aquele daquilo. pagamento, quem são as instituições envolvidas. Se isso estiver muito claro para ele, ele vai ficar mais tranquilo e ele vai conseguir tomar uma decisão ali mais tranquila também. Isso é bom para o mercado, né, porque na medida de que as pessoas têm confiança, ele acelera Sim, e tem capacidade, potencial para crescer muito mais, né. sim. Infelizmente ainda tem muita gente que tem medo. O brasileiro, assim, ele tem uma velocidade de absorver a novas As novidades. tecnologias, assim, as novidades, né, então acho que o Pix é um exemplo, assim. O Exatamente. sucesso do Pix, Incrível. mais do que a tecnologia, é como o brasileiro Adotou, né. adotou, É. é como o brasileiro Virou dia a adotou. dia ali, é que nem escova de dente lá, o cara usa, mais de uma vez por dia, é incrível. É. É incrível. Então, assim, se a gente entrega a tecnologia com confiabilidade lá na ponta, assim, o brasileiro ele vai É. adotar, ele vai adotar. Ô Mário, e falando da capacidade do brasileiro de adotar novas tecnologias, eu queria que você entrasse no detalhe da tria, o que eu achei extraordinário. Quando eu, né, tomei conhecimento lá do que vocês estão fazendo como meio de pagamento, eu fiquei, assim, alucinado, cara. Que é, vamos lá, né, você fazer o pagamento através da palma da mão, é isso, Mário? Sim, Fala pra gente isso com detalhes aí, cara. esse Isso é o interessa a muita, muita, muita gente. você tá curioso e eu adoro falar, das coisas mais legais que a gente vem fazendo agora. Assim, a biometria, né, como um todo, é algo que do ponto de vista tecnológico vem sendo um assunto já bem pautado há alguns anos, então a gente começou lá usando a nossa digital para fazer, coisas biométricas, depois veio a face, Uhum, vieram uma série de coisas, e a gente tem um case de sucesso muito grande, que é a biometria da palma da uhum. mão e principalmente o quanto ela se popularizou na China. Eh, Hoje, se você for à China, você vai pagar o metrô, você vai entrar no metrô com a palma da mão,
Você vai numa loja de conveniência, você vai usar a palma da sua mão para pagar. Se você... Ontem eu estava vendo uma matéria, acho, na Globo News, inclusive um correspondente estava na China, ele falou assim, estou com dificuldade de usar o meu cartão, porque aqui tudo é com a palma da mão, assim. Por quê? Porque é uma tecnologia extremamente segura, extremamente ágil Confiável. e confiável e disruptiva. Então, o que que a gente fez? A gente foi entender quem era o maior player do mundo disso e a gente foi lá fazer uma parceria. Então, Que legal. a Tencent, que é hoje uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que é quem desenvolveu o WeChat, que é o super app do chinês. Assim, o chinês não vive sem o WeChat. Então a Tencent, que é a dona do WeChat, e associou o WeChat e ao WeChat Pay todo o modelo de pagamento com a biometria da palma da mão. A gente desenvolveu uma parceria com eles, então a gente tem aqui na América Latina exclusividade da Que tecnologia. legal. A gente trouxe para cá, a gente já tem acordos com fabricantes de fabricação nacional, inclusive dos dispositivos, até para facilitar aqui a entrada e agilizar adoção, isso, a né? adoção aqui no Brasil. E a gente desenvolveu um modelo, a gente foi entender como o chinês e como o mundo estava começando a usar, e a gente, junto com a Tencent, entendeu como a gente colocava isso para funcionar no Brasil. Como o brasileiro é bom de se adaptar a tecnologias, a tecnologia ela é muito, muito confiável e segura porque ela não é uma foto da sua mão. É uma tecnologia que olha 2 layers da sua mão, 2 camadas. Então ela lê essa primeira camada e lê através de um modelo sonar e de calor com mais inteligência artificial ali embarcada, as suas veias, a sua circulação e seu padrão de nervos. Caramba. Então, irmãos gêmeos que podem ter um problema com o facial, assim, nessa tecnologia não vão ter, e ela é extremamente ágil, ou seja, uma leitura online da palma da sua mão leva em média 300 milissegundos para você validar uma pessoa. E aí o céu é o limite, né? Você pode usar essa tecnologia em Pra várias N frentes. coisas. A primeira implementação que a gente fez foi essa implementação de pagamento, ou seja, hoje combinando isso ao que a gente já tem aqui de Open Finance, eu posso ter um consentimento seu no Open Finance, e você fazer um Pix automático toda vez que você colocar a sua mão lá. Ou você associar a um cartão de débito ou de crédito, qualquer o seu meio de pagamento preferido, você associar A palma da a sua mão. palma da sua mão. Pô, é só a Trial que vai fornecer isso? Não, né? A Trial fornece isso de 2 formas. A gente fornece de ponta a ponta, ou seja, eu quero ter o meio de pagamento e tudo mais, ou eu sou uma outra instituição financeira, um banco ou a instituição que for e que queira usar a Essa tecnologia, a gente tecnologia. também Legal. fornece. Essa parte do nosso acordo com a Tencent é que a gente quer que seja a Isso seja biometria legal. oficial do brasileiro, seja para pagamento, seja para controle de acesso, seja para o uso que o mercado quiser dar para ela. A gente preparou a tecnologia para que ela possa rodar em várias formas e em vários modelos. A gente tem dispositivos onde você pode criar um sistema de autoatendimento com uma telinha mais o leitor. Você tem um POS, uma maquininha de cartões com a leitura da mão também, onde você pode receber por cartão, onde você pode receber por ela. Você tem um dispositivo separado que você pode integrar uma catraca, um totem seu, a qualquer tecnologia que você queira embarcar. Então a gente está pronto para Caramba, cara. fazer com que isso realmente seja algo que o brasileiro possa usar e possa tirar proveito hoje, como esses ambientes que já tiram proveito disso hoje. A gente já tem os primeiros clientes aí iniciando. Tudo começou aqui, a primeira prova de conceito foi no metrô de Brasília. Então, no metrô de Brasília, depois eu posso mandar os links aí Legal. das matérias e tudo mais para o pessoal acompanhar, mas a primeira prova de conceito aqui no Brasil a gente fez no metrô de Brasília com as pessoas que tinham gratuidade no metrô, ou seja, os idosos, as pessoas que tinham cartãozinho de gratuidade, substituiu o cartão pela palma Pela da palma mão da mão. delas, assim.
E foi um sucesso, porque aí você não perde o cartão, você É. evita fraude, Fraude, você evita um nossa. monte de coisa. Comércios E paralelos aí que a gente sabe que existe demais, né? sim, É a tudo tal da isso. criatividade. Exatamente. E aí a gente já começa agora a ter essa visão de como o mercado já quer adotar a Que tecnologia. legal. Então, assim, o varejo já tem se movimentado bastante, tanto para pagamento como para prover outras experiências. Assim, o varejo tem uma necessidade grande de identificação, né? De entender Uhum, o padrão de uhum. consumo, Quem é? identificar quem é. É, E quando você vai para algo que leva 300 milissegundos pela e é totalmente é, descomplicado para fazer, confiável. você aumenta essa chance de fazer isso. Esses modelos de autosserviço que ainda não se É, encaixaram tão bem aqui, de repente a lojinha do seu condomínio lá, para você poder entrar e sair, já pagar o que você tiver que pagar. O supermercado, você ter de repente um caixa ali, já que que tenha você vai isso. passar mais rápido. Imagina você poder comprar um ingresso para um show, Pois é. a sua mão ser o seu Seu ingresso para ingresso entrar no é, show, depois quando você for comprar a sua cervejinha lá, você só é, passa a mão, você também compra a sua bebida, o que você quiser ali dentro do evento, você diminui a fricção, você pelo deixa amor de Deus. as pessoas, muito Vai mais. vender mais, vai gerar mais conforto, mais consumo, mais segurança para todo mundo. Incrível, Sim. Mário, incrível. Tem, muitos, muitos usos. A gente tinha um leque gigante de possibilidades. A gente descobriu que esse leque era quase infinito depois que o mercado começou a trazer para a gente. Então, por exemplo, dentro de resorts ou ambientes, por exemplo, onde você vai levar seus filhos. Poxa, quero ter a face do meu filho registrado, alguma Uhum. coisa assim. Então, pô, você pode ir lá, seu filho consumir na cantina da Da escola, e escola, você ter esse esse controle, controle. ou até mesmo o controle da presença, a entrada de profissionais no seu Num condomínio, alguma determinado coisa assim. ambiente. Isso, então você consegue garantir a unicidade, você consegue garantir a confiabilidade infinitamente maior do que de qualquer outra biometria, a biometria mais segura do mundo, comprovadamente. Assim, então, a gente tem segurança, agilidade, Uma série de confiabilidade benefícios. e Legal. estamos trabalhando agora para que assim, a gente provê a infraestrutura, provê a tecnologia para que o Para quem mercado quiser use como utilizar, quiser. legal, bacana. Legal também que vocês não quiseram aprisionar essa solução né, vocês Não, vão disponibilizar para quem quiser utilizar e tornar isso, o mais popular possível, né. sim. O Então nosso interesse é que vire a sim, sim, biometria dê oficial escale. do Aham, brasileiro, é. sim. Então imagina você, né, se você acha aí que o Pix é uma maravilha e de fato é, ele facilitou muito o nosso dia a dia, você ali com o seu celular, você consegue fazer transferências ali gratuitas Sim. e instantâneas. O que esse cara tá trazendo aqui então né, não dá nem para falar que é o Pix 2.0, porque você não precisa de dispositivo nenhum, basta você ali com a palma da sua Sim. mão, fazer pagamento. E uma coisa que, assim, realmente me explodiu a cabeça é que quando eu li sobre, eu já fiquei impactado. Agora você me dizendo que isso vai além do pagamento, né, pode ser, é uma solução que pode ser aplicada para segurança, para acesso. Cara, imagina isso no segmento de saúde, enfim, é Sim. algo realmente, Mário, eu estive na NRF em 2015 e lá eles me falaram, né, a gente teve acesso lá, na época, a gente está falando aí de 10 anos atrás, que a China estava usando pagamento por reconhecimento facial, e aquilo me impactou bastante. A gente viu que isso andou, né, muito. A gente sabe, Uhum. né, você mesmo trouxe aqui que tem várias formas de algumas aplicações, até o próprio gov.br lá que faz reconhecimento Isso. facial. E o que você está me dizendo aqui hoje, né, que a gente pode usar a palma da mão como pagamento e não apenas para pagamento, mas outras coisas, é tão impactante quanto foi ter aquela notícia na China lá em 2000, em Nova York, na NRF em 2015. Então tá de frente aqui com o cara que tá trazendo isso para América Latina ou América do Sul? América Latina. América Latina, realmente, Mário, A gente quer incrível. muito.
Assim, é o que eu falei, nosso sistema financeiro ele é bem Aham. tecnológico, então a gente quer aproveitar o melhor dele com a tecnologia. O que a Uhum. gente falou, não dá pra gente chegar e querer operar aqui como o modelo chinês. A gente quer dar as mesmas facilidades, na mesma tecnologia, mas já bem adaptado ao nosso modelo. As inovações, assim, a palma da mão é uma delas, mas a gente tem, eh, você pode associar isso com o Pix, pode associar com uma série de outros meios de pagamento, e a gente tem também o Open Finance, que aí é um Sim. outro universo que a gente vem E explorando esse era um bastante. assunto que eu queria entrar, né, o Open Finance. Fala pra gente aí qual estratégia que vocês estão olhando, que vocês, já têm definido aí eventualmente, pra avançar com a solução de vocês aí, agregando com o Open Finance. Fala mais sobre isso pra gente, Mário. O o Open Finance, ele ainda é muito pouco explorado aqui, né. Ele é uma ferramenta Uhum. poderosíssima que até então os bancos estavam usando só para conseguir suas informações para te oferecer algum produto. Eh, e a gente já tem dentro do arranjo do Open Finance hoje a possibilidade de modelos de Pix, né, de Pix automático, de jornada sem redirecionamento, uma série de outros mecanismos. Então ligando um pouquinho a palma da mão com o Open Finance, por exemplo, a gente já desenvolveu uma jornada onde, via Open Finance, você vai dar o consentimento, vai passar por uma jornada onde você vai escolher qual o seu banco de preferência, qual a sua conta, qual vai ser a origem ali dos seus pagamentos, eh, e você vai poder fazer Pix automático com a palma da sua mão, porque a palma da sua mão é um validador e você sem nenhuma fricção, sem precisar do De aplicativo do seu banco, sem dispositivo, precisar de dispositivo, nada, certificado. você vai fazer o Pix. Mas além disso, a gente pode usar isso num contexto digital também. Porque imagina que você já tem o seu consentimento, já tem tudo isso dentro de uma wallet de pagamentos, e você está no seu e-commerce de preferência e você já quer fazer um pagamento automático por lá. Via o arranjo do Open Finance, você pode fazer isso também. Outras formas, assim, existe uma coisa que a gente aposta muito agora, que é a mecânica do BNPL, o Buy Now, Pay Later. Ou seja, como você vai criar um modelo de parcelamento, para o cliente, facilitar o pagamento dele através de uma mecânica de Pix, por exemplo. Via Open Finance, hoje a gente consegue fazer isso também. Eu consigo agendar, fazer agendamentos, fazer o parcelamento, eu consigo fazer toda essa mecânica. A gente esquece, né, e a gente, eh, às vezes está muito focado numa fatia do mercado, mas a gente esquece que a maior parte da população brasileira não tem o É, acesso ao crédito é. como, gostaria. As pessoas não é que a pessoa não tem limite mais no cartão de crédito dela, às vezes ela não tem a possibilidade de Uhum. ter um cartão de É. crédito. E é muita gente, hein, não Sim, é pouco não. como essas pessoas, por exemplo, poderiam ir lá e fazer uma compra de emergência, fazer um parcelamento, ter uma opção de crédito. Se a gente combinar essas mecânicas do Pix mais Open Finance, eu consigo entender se essa pessoa quanto eu posso dar de crédito para ela, eu consigo oferecer um parcelamento para ela, consigo gerar esse modelo e uma pessoa sem um cartão de crédito conseguir fazer essa compra. Eh, Às vezes a gente associa muito ao consumo, mas tem pessoas que têm necessidade, de repente um caso de saúde, uma questão, de uma compra emergencial, alguma coisa nesse sentido. Imagina você, ali na frente, na boca do caixa ali, ter a opção de, assim: "Não, eh, deixa eu validar quem é você e deixa eu ver se eu consigo te dar um parcelamento aqui, ó, você toparia dividir essa sua conta aqui em Tanto. 4 vezes Uhum. aqui no Pix, e tal?". Poxa, sem cartão de crédito, sem nada? Sim, Que legal. você consegue fazer isso. E imagina que ferramenta, poderosa para quem está vendendo também. Sim. Eu dei o exemplo outro dia, assim, eu falei assim, todas as vezes eu sou um cara que não usa carro, não gosto muito do negócio, mas temos o carro da família lá, eu só comprei pneu para o meu carro numa situação, quando ele furou e eu precisei comprar outro. Eh, Você vai lá na loja, compra o pneu.
dificilmente uma pessoa se programou para fazer aquela É compra. verdade. Hoje você quer Geralmente é fruto de um é, imprevisto, né, aquela pessoa tem recursos para pra fazer aquilo isso. na hora. Pô, às vezes o lojista que tá vendendo também perde a venda É, por não ter um modelo simplificado ou facilitado sim, para ajudar aquela pessoa a fazer a compra. Então imagine se ele puder oferecer isso, a ferramenta poderosa que a gente está é, entregando é. para quem está Viabiliza vendendo. demais, né, viabiliza muito o negócio. Isso, então e modelos de crédito onde você pode dar melhores taxas, baseado no histórico Uhum. e no score da pessoa, ou seja, você realmente criar um score, porque com o Open Finance você vai saber, É. o padrão de consumo e tudo mais para dar essas informações. Então assim, o Open Finance pra gente, assim, biometria, palma da mão e Open Finance são os 2 principais pilares É. de tudo que a O gente acha que são os próximos movimentos de inovação no nosso modelo financeiro. É impressionante, cara, realmente é um negócio é muito disruptivo, né, porque de fato você tira ali um intermediário, você, deixa mais acessível as operações e o desconforto que isso vai gerar para as empresas tradicionais, falando aí galera de cartão, é positivo, né, o Sim. desconforto ele é bom, ninguém gosta de ficar desconfortável, mas é ele que é a mola da inovação, da criatividade boa, né, pra neguinho aí se reinventar. Muito Sim. interessante isso, cara. Legal. Ô Mário, você, né, tocou aí na questão, né, falou, pô, do carro de família, pô, eu queria falar um pouco sobre isso bem rapidamente, né, porque a gente está notando aqui o tamanho dos desafios, né, que você tem, né, o ser um empreendedor já não é uma vida fácil. E trazer essas ideias, essas inovações também é algo que exige muito, né. Eu vejo ali o quanto você se movimenta na sua empresa, você formando time, eh, levando essa informação para o mercado, fazendo o rebranding da marca. Como é que você equilibra lá o Mário empreendedor, o Mário músico, o Mário pai, o Mário marido? Como é que você faz? Como é que é esse seu malabarismo aí, cara? Pô, eu acho que é um eterno aprendizado, assim, né, a gente vai aprendendo a cada fase da nossa vida como lidar. Eu tenho repetido muito uma frase, eu tenho gostado de ficar velho. Porque, eu acho que eu tô conseguindo agora ter um pouco mais de noção do universo, assim, e de como me encaixar nesse mundo, assim. E eu acho que empreender é um processo, assim. No começo, empreender vira um um uma obsessão, você Uhum, precisa fazer as coisas acontecerem, e depois com o tempo você precisa começar a equilibrar as coisas, né. E aí eu acho que a idade um pouco ajuda nisso, assim. E eu fui percebendo coisas que são importantes para tudo funcionar. Primeiro, eh eh, esse lance da a vida pessoal e a vida do empreendedor, cara, é a sua vida, assim. exato, tá tudo Tudo misturado, tá tá tudo misturado. misturado. Então, assim, eu vou estar numa viagem de família e vou estar preocupado com uma Uhum, questão? Vou, mas existem maneiras e formas da gente fazer isso. Eu não vou abdicar da família, ao mesmo tempo que eu não aham, vou abdicar do do trabalho, trabalho. mas isso tudo é um conjunto. Acho que quando eu percebi isso, né, as coisas tomaram um equilíbrio melhor. E aí tem coisas que me fazem bem para a mente, para o corpo e que me ajudam. Então, música sempre foi um hobby para mim, assim, eu sempre tive música por perto, sempre gostei de tocar algum instrumento, sempre tive alguma banda com os amigos. Eu falo, dos meus 14 anos até agora, eu acho que eu não passei um ano da minha vida que eu não tivesse uma banda ali para Que tocar com legal. os amigos e tal. O futebol eu abandonei cedo, porque aí doía, machucava demais, eu mantive a música que dói menos o É, é. corpo, tudo. Então, assim, isso me faz muito bem se eu não tô tocando, eu tô ouvindo música, eu tô participando de um podcast com amigos, tô lá ouvindo meus vinilzinho em casa. Eh, Tá vendo o isso filho no Kung Fu. isso, levando o filho no Kung Fu. Então, por exemplo, esse é um exemplo bom, assim. Poxa, meu filho faz Kung Fu 3 vezes na semana, 2 vezes na semana minha esposa leva ele, ela aproveita pra treinar ali enquanto ele tá fazendo o treino dele. Aos sábados é Você minha leva. função levar. Pô, é legal por 2 coisas, porque uma, eu tô tendo um momento com ele ali, tô participando da vida dele, mas, por exemplo, são 2 horas que eu vou ficar sentado lá
olhando ele, eh, correr, dar Aham. chute, fazer tudo isso. Pô, eu encaixei e agora é o meu momento de leitura. Então eu tô ali, tô olhando ele e tô, poxa, retomei bem o hábito da leitura. Então, a hora que a gente entende que tudo é uma coisa só, eu acho que esse equilíbrio é bom, assim. Então, eu chego do trabalho, um dia que eu tô mais cansado, eu vou tocar meia hora de bateria ali, dar uma relaxada. Eh, Isso ajuda acho que em todos os aspectos, assim, me manter com atividades desse tipo e ter música, ter algum tipo de atividade cultural, alguma coisa assim, me ajuda quando eu preciso ser criativo no trabalho, me ajuda a estar mais centrado, mais tranquilo. Ao mesmo tempo que entender que o trabalho é um aspecto que não é uma chavinha de liga e Uhum. desliga, me mantém atento também e preocupado com isso. Então, acho que o que mais fez diferença pra mim foi só deixar os anos passarem e ir usando isso a meu favor, assim. Buscando esse equilíbrio, né. Acho É, que na vida realmente o desafio maior é a gente conseguir equilibrar tudo isso. E aí, né, Mário, eu acho que até você pode concordar comigo que tem tempos de guerra e tempos de paz, é né. isso Tem aí. determinados momentos ali que a empresa vai exigir mais atenção e aí a gente precisa chegar para nossa família, assim como você também sou pai: "Gente, olha, eu vou precisar durante um determinado período deixar de fazer algumas coisas, porque tá me exigindo e tudo bem, né, o que É a isso gente não aí. pode é ligar no modo guerra e quebrar a chave e nunca mais voltar para trás, porque isso depois a gente começa a ver o impacto na família, na relação com os filhos. Eu vejo que você tem uma relação muito legal ali com seu filho, ele parece ser um moleque ali bem, Sim. né, ativo aí, então você estava até comentando de uma experiência que você vem vivendo com ele ali do Kung Fu, né, você pode compartilhar isso aí com a gente, A né, do experiência de só até fazer um comentário antes sobre você falou isso, uhum, sobre tempos de guerra e tempos de paz, eu acho que, assim, pra mim mudou muito quando eu comecei porque, assim, quando eu estava na minha carreira executiva antes de empreender, eu acho que eu lidava, de uma maneira pior até com essa relação e tudo mais. E aí, pô, cheguei a ter burnout e tudo mais. É, chegou um momento da minha vida que eu entendi que isso é um jogo de equipe, não é um jogo, não é um um jogo esporte solo, individual. não é um esporte individual. E quando isso virou uma equipe, assim, primeiro eu e minha esposa, agora com meu filho e tudo mais, é isso, assim, tem hora que você vai estar um pouco mais Uhum, focado nisso, naquilo, um vai estar puxando mais para um lado, outro para o outro, um suportando o é. outro, dando o apoio. Então, a hora que eu entendi que o jogo era de equipe, né, a É um gente jogo de entendeu, compreensão, né. as coisas fluíram muito melhor, assim. E com meu filho, assim, o primeiro ponto é assim, né, uma brincadeira que a gente faz em casa, assim, cara de exatas e eu tenho um filho que é 100% humanas, assim, menina, e é legal, né, essa nossa relação, assim, e ele um dia botou na cabeça que queria aprender Kung Fu, Uhum. pediu pra gente levar, e a gente levou, assim, ele não era um cara muito adepto a esportes e tudo mais, mas ele se engajou muito. E vem sendo muito legal, assim, acho que o primeiro benefício que eu imaginava quando ele entrou lá era uma questão de autoridade, assim, pô, do tatame pra dentro tem uma outra figura de autoridade ali que é o mestre, isso vai ensinar muito pra ele. Sim, Porque se ele fizer uma coisa errada lá dentro, ele vai tomar uma comida de rabo, ele pode olhar pra não mim, tem ele pode acordo. fazer aqui ó, É, daqui pra dentro é. eu não tenho jurisdição, aí é entre vocês. Eh, Isso já era muito legal. O outro lance dele tá inserido dentro de uma outra comunidade, né, ou seja, Sim, pessoas diferentes com que ele tá tendo que diferente dos lidar, amigos da escola, diferente dos vai amigos da ampliando escola, a família vai conexões. ampliando, isso também era legal. Mas o que vem sendo o aprendizado mais legal, que eu venho curtindo mais ver ele passar por isso, é a construção de resultado, assim. Crianças são imediatistas Uhum. e cada vez mais as Sim, gerações são mais imediatistas ainda, e a gente vive num mundo onde tudo é muito é um rápido, clique, é o muito apertar de um botão, é, né. e não é assim, ele dá um chute lá, não é uma coisa que ele vai em meia hora depois ele tá dando. É um processo de semanas, às vezes de meses para ele chegar no resultado. Eu falei, eu estava até comentando aqui antes, eu falei assim: "Pô, uma coisa que eu achei legal no Kung Fu é que você começa sem faixa nenhuma".
Você tudo é por mérito, assim, você não começa nem faixa branca. A faixa branca você tem que conquistar. Então, criar esse processo onde ele aprende que aquele resultado que ele vai buscar, ele tem uma estrada para construir, Depende do esforço, tá da sendo muito disciplina. legal. Legal. É uma experiência muito legal, assim, que a gente tá passando juntos, porque você vê ele passando pelas frustrações, ele eh eh, ficando bravo ali, ficando triste porque não conseguiu fazer uma coisa ou outra, mas voltando no dia seguinte para tentar de novo. Eh, eu acho que o esporte, numa maneira geral, ensina bastante, e eu não tinha essa proximidade com a arte marcial, e agora eu tô vendo pelos olhos dele Aham. ali, tá sendo muito muito bacana isso, assim. Eu fico feliz de poder estar dando essa oportunidade Pra dele ele. passar por essas coisas, assim, porque, a gente mudou muito nossa cabeça também. Acho que a gente foi conhecendo mais ele, e a gente mudou nossa cabeça com relação à escola também, a gente trocou ele de escola esse ano e tudo mais. Pra mim, escola era um negócio muito técnico, assim, né, eu Uhum. sempre fui o cara que chegava chorando em casa se tirasse um 9,5, Anota, assim. anota, anota. Eu tinha muito esse foco, assim, pra mim era: "Eu preciso ser o melhor, sendo o melhor, eu vou conquistar isso e aquilo". E eu vejo hoje a escola como Mudou uma um coisa pouco. que tem que formar ele de uma maneira um pouco mais completa, Uhum. assim, eu quero que ele saia dali um cidadão muito mais funcional do que só um cara que É. tira nota boa, assim. Aham. Então a gente também reviu isso muito, assim, pô, que aspectos a escola tá trabalhando nele? Eh, ele tá preocupado só em aprender a fazer as continhas de matemática certo, ou a escola Não tá é uma trabalhando máquina de outras cálculo, né? coisas? Você tá aprendendo ali, tá exercitando outras coisas, então, é uma experiência que ensina muito mais a gente do que ele, viu. É. Eu vou te dizer, bom, você há É, mais sou tempo do pai que eu, você também, tem é. mais experiência É, que eu nisso. é. Não, mas é uma jornada muito interessante, né. Na minha relação com os meus filhos, eu sempre falava o seguinte: "Olha, tirou 10, é bom ou é ruim? Tirou 2, é bom ou é ruim?". Eu sempre falava pra eles: "Cara, o que eu vou olhar é o esforço. Se você tirou 10 ali, você levou, deu uma barrigada no negócio, colou do amigo, tal, cara, eu vou ficar puto com você, mesmo tirando uma nota boa. Se você tirou uma nota ruim, mas você se esforçou, você tentou, talvez você buscou o caminho, a estratégia errada, mas você se empenhou para Isso. aquilo. Isso para mim é o que vale. A nota é um detalhe, depois você corrige lá, mas o esforço é importante, né? Ah, Porque tem muito cara super talentoso, eh, fracassado porque o cara acha que só o talento vai resolver e ele não bota esforço, e em contrapartida eu falo muito isso para os meus filhos, eu falo: "Olha o exemplo do seu pai, eu sou um burro esforçado, tô conseguindo aí pagar os meus boletos". Então, agora é claro, se você tem, né, e hoje, né, nossos filhos, a gente, graças a Deus, tem a oportunidade de oferecer uma boa formação. Se eles colocarem esforço nisso, cara, o sim, resultado é quase que sim. garantido. Ah, Mas é legal, né, ter essa visão aí, falar sobre família também, e é difícil realmente equilibrar tudo isso. Mas sim. eu acompanho você, eu vejo que Ah, realmente você tem uma relação interessante ali, você é o pai Mário, o aham. empreendedor Mário, o músico Mário, até vi shows seus, e Sim. eu tenho uma grande admiração por quem toca, né, algum Aham. instrumento musical. Além de bateria, o que mais você toca, Mário? Cara, assim, eu comecei a tocar, violão e guitarra, assim, quando eu era Hum, novinho, assim, né. A história é engraçada, assim, tinha vontade ali, e eu morava num prédio, assim, um vizinho de porta, assim, e aí comentei, falei assim: "Ah, eu quero tocar violão, quero comprar um violão, não sei o quê", devia ter 12, 13 anos ali. Aí um belo dia ele falou: "Pô, você quer aprender a tocar violão?" "Espera aí". Aí ele entrou lá dentro do apartamento dele e tal, voltou com um violão e uma fita VHS, só pra entregar um pouco a idade. pois é, essa Falou: "Ó, daí é isso aqui", Paulo, o nome dele, meu vizinho, um abraço Paulo, cara, gente boníssima. Ele falou assim: "Isso aqui eu comprei para o Fabinho", que era o filho dele, "tá aqui faz uns 5 anos, ele nunca nem pegou". Ele falou assim: "Você quer aprender a tocar tal? É seu, toma aí". Uma fita VHS e um violão Janine. Eu sou de 1980, o violão é de 79. Ele tá lá no estúdio em casa que lá. Eu legal. aprendi a tocar nele, meu irmão aprendeu a tocar nele. E aí eu fiquei rodando aquela fita VHS e aprendendo ali. Comecei a tocar violão, depois fui pra guitarra, comecei a ter minhas bandinhas. Aí por muitos anos toquei violão e guitarra.
Aí a gente comprou uma casa na família, né, meu pai, minha mãe, meu irmão ali, os 4 ali, meu pai comprou uma casa nova, tudo. E a primeira coisa que a gente fez foi resolver as prioridades da família na época. E as prioridades da família, assim, não foi reformar a casa, foi construir uma churrasqueira e um Um estúdio, estúdio. que eram as principais prioridades, assim, a Que legal. churrasqueira do meu pai e o estúdio pra mim e para o meu irmão. E a gente construiu um estúdio, eu falei: "Pô, vou comprar uma bateria pra deixar no estúdio", porque eu sempre tive na vontade, e aí eu me encontrei, assim, a bateria é realmente o Caramba. meu instrumento, assim, o lugar onde eu me encontrei. E aí comecei a tocar, dali um tempo meu irmão falou: "Ó, tô entrando numa banda aqui, você quer entrar e tocar bateria?" Eu falei: "Ah, vamos", nunca entrei numa banda pra tocar bateria, e a gente ficou 10 anos com essa banda, depois, eh, hoje ele tem toca meu irmão é muito mais talentoso do que eu, Uhum. assim, né, eu sempre fui o cara esforçado, ele é o talentoso. Aí hoje ele tem uma banda também com amigos, ele toca também um projeto de voz e violão em bar e tudo, e eu sempre tenho essa aí, de ter uma banda com os amigos, tocar uma vezinha, 2 no mês ali em algum bar pra ser um reencontro Uhum. dos E amigos e reúne, tudo né? mais, reúne, pô, Reúne. eu falo, é o meu futebol, né. É. É, a galera não gosta de pegar uma quarta-feira ali e jogar uma Sim. bola, tal, eu vou lá com meus amigos para o estúdio, a gente toca. Na meio final da pandemia ali, eu já estava ficando meio doido ali, sem tocar, sem nada, aí que eu fui fazer aula, assim, eu nunca tinha feito aula, Sério? nada. Hoje em dia eu estudo música, Que assim, eu legal. faço aula com o Nenê dos Santos lá, abraço Nenê. Baita batera, tal. E aí, assim, é mais um momento de troca, assim, pra mim. Porque eu vou lá, nossas aulas que deveriam durar 1 hora nunca duram 1, duram umas 3 horas, porque a gente fica lá 2 horas batendo Trocando papo e ideia. depois e cara, isso é muito bom, assim, é muito bom e eu música é a paixão, assim, e eu nunca quis fazer nada que envolvesse algo profissional com a música, assim, pra Uhum. não perder esse Esse ar de leveza, isso. e a música aproxima muito, assim, é o que eu falei, poxa, um belo dia eu estava lá tocando no bar, você estava lá Pois junto é, com os é amigos e, verdade. pô, Uma que galera noite, foi né, aquele mano? dia, hein. Uma galera foi lá e pra mim é isso, assim, é meu momento de comunhão ali, de De juntar reunir as todo mundo, assim. pessoas. Pô, mas esse final de semana foi muito doido, você falando dessa juntando os 2 assuntos ali, sobre ser pai e tudo mais. Cara, eu estava falando com o Júlio sobre o Paulinho da Costa, percussionista brasileiro, dos maiores musicistas do mundo, assim, o cara gravou com todo mundo e tem um documentário dele na Netflix. Eu comecei a falar, o Júlio se empolgou, falou: "Ah, vamos assistir o documentário". Ele ficou lá 1 hora e meia assistindo o documentário do Paulinho da Costa. Aquele domingo à tarde, a gente à toa ali, pô, tem nada pra fazer, aí eu olhei num shopping perto de casa ali na Granja Viana, estava tendo um festival de música inglesa lá. E aí, pô, vai ter uma banda cover de Oasis aqui. Ah, vamos lá. A gente foi lá assistir um show. Isso pra mim é assim, é, comecei a semana leve. É, impagável, né. É, Que é muito legal, bom. legal. Bacana, Mário, eu queria, né, aprofundar mais aí, falar eu gosto muito de falar de vida, tal, né, mas a gente tem aí uma pauta, um tempo a observar. Eu queria mudar um pouco de assunto, ô Mário, e a gente falar um pouco sobre a relação aí, né, dos seus negócios com a Tech. Até Sim, uma questão curiosa, né, porque a gente se conheceu, a gente se tornou ali colega, amigo, tal, e por uma distração minha, enfim, né, o dia a dia corrido, eu não a gente se relacionava, trocava ideia, mas eu não sabia que você era cliente Tech. sim. Como é que você descobriu a gente? Por que que você escolheu a Tech para ser um fornecedor aí de vocês, cara? Bom, a Tech é um dos nossos fornecedores mais antigos, né, acho que a gente tá com a Tech há muito tempo. E assim, eu acho que uma coisa que a gente tem, né, e a relação com a Tech, na verdade, veio um pouquinho antes da minha chegada lá. O João já tinha começado a relação Hum, com a Tech. Quando eu cheguei já existia essa relação, e aí depois, quando eu assumi toda a frente de tecnologia, a relação com a Tech ficou ali debaixo aproximou. da minha vertical. Mas uma coisa que pra gente sempre foi importante e que a gente tem como pilar lá na relação com fornecedores é que é ter uma relação
com fornecedores que querem estar próximos da gente e que realmente entendem, eh eh, qual a nossa necessidade, o nosso benefício. Então eu acho que a relação com a Tech sempre foi muito fácil por isso, assim, porque, eh, a Tech é a empresa que proporciona que eu consiga fazer o trabalho que eu tenho que fazer sem me preocupar com todas as questões que a Tech resolve, assim. Então hoje, cara, trabalhar com um time de tecnologia, um time que está espalhado no Brasil inteiro, assim, sem eu ter que me preocupar se o cara vai estar com o equipamento adequado, se não vai. Amanhã eu contratei uma pessoa em Uberlândia e uma em Porto Alegre. Pô, como é que essas pessoas vão receber lá o equipamento e vão estar prontas para trabalhar? Poxa, no dia seguinte tá lá, tá todo mundo trabalhando. Se alguém tiver um problema, então assim, até que é um parceiro que me dá a tranquilidade para que eu possa fazer o meu trabalho. É, eu não preciso me preocupar com a infraestrutura que meu time precisa ter. Surge uma questão de, agora, como instituição financeira, surge uma questão de compliance, de repente, uma regra nova de segurança que eu preciso garantir. Cara, a gente tá assim, meu time, diretamente com o seu time, determina que isso vai entrar dentro da regra ali das máquinas das pessoas e no dia seguinte tá Tá implantado. implementado. Então, eu acho que pra gente é isso, assim, não é um tipo de relação aonde até que precisa me vender algo, assim, é uma relação onde a gente sempre se ajuda no sentido de, até que tá preocupada com que meu time tenha a infraestrutura necessária para trabalhar. E aí, se até que tá preocupado com isso, eu não preciso me preocupar com isso, assim, eu acho que essa é a principal questão pra gente, assim, e por isso que nossa relação é tão longa. Segue, eu sou evangelista de Tecmobile, eu sempre tô falando pra Que galera. legal, a gente agradece, cara. Que legal. Ô Mário, é bacana, né, coletar essa informação aí, né, do você, pô, a gente é amigo, mas também você é um cliente nosso, a gente tem muita preocupação em realmente entregar ali, ajudar o cara. O objetivo realmente é esse, é aliviar, deixar o cara se preocupar com o que realmente importa. Você tem muito desafio ali, Sim. não é interessante você ter que se preocupar ali com o computador. A gente vai lá e desenrola. Você falou um pouco, né, sobre voltando aí para Trial, né, sobre as soluções ali que você tem de pagamento com a palma da mão, a gente já falou sobre isso. Eh, eu queria que você falasse um pouco mais, aí aprofundasse um pouco mais sobre essa questão aí do compre agora e pague depois, utilizando lá a palma da mão. Você já falou sobre, mas como é que vamos encontrar uma maneira de comunicar isso melhor para o consumidor, né, a gente Aham. falou isso, a gente tem aqui uma conversa mais dirigida para o empreendedor, mas o cara que vai consumir ali, como é que isso podia facilitar o dia a dia dele? Imagina assim, vou dar um caso de uso que é clássico e aonde isso ajuda. Você vai no vamos manter na tecnologia aqui da você é um cara que gosta muito de jogar e você vai lá num e-commerce qualquer e quer comprar uma placa de vídeo nova pro seu computador. Mas sei lá, eu dei um exemplo que eu não sei nem quanto custa uma placa de vídeo, vamos supor que a placa custa Uhum, R$ 2.000. Você chegou lá no e-commerce e falou assim: "Poxa, custa R$ 2.000. À vista, sei lá, eles estão dando um desconto aqui no Pix, vai sair por 1.800. E se eu comprar parcelado no cartão, aqueles 2.000 viram, sei lá, é, 2.200. Poxa, a gente vai dar uma alternativa para o cliente, que é o quê? Poxa, você quer fazer isso? Ó, tem aqui o nosso portal, que é o Parcela E. Você pega o seu QR Code ali de pagamento à vista, ou seja, de 2.000 já virou mil e uhum, oitocentos. Coloca aqui, eu vou analisar e eu vou te dar uma opção de parcelamento. De repente, não vai custar mais aqueles 2.200 que ia custar no parcelado, porque no fim você está parcelando 1.800 e não os 2.200. Eu vou fazer um cálculo, sei lá, olha, você quer pagar isso aqui em 4 parcelas, tal. Legal, você vai pagar em 4 parcelas no Pix direto na sua conta.
se você me der um consentimento do Open Finance, eu te dou uma taxa melhor ainda e já faço o agendamento desse Pix, e aí você vai comprar isso parcelado em 4 vezes. Eu vou lá, pago isso, já a plataforma já vai pagar o seu e-commerce de preferência lá, vai fazer a compra no valor à vista, você vai receber lá o seu processo e você passa a pagar o parcelamento pra gente. Então, assim, para o consumidor, Sim. é uma forma mais barata, mais ágil, e fácil de conseguir facilitar o pagamento dele. Se a gente agora olha para a lógica do lojista, do vendedor, quem está vendendo pode ou não ofertar, mas assim, se ele ofertar isso, o cara não vai precisar sair dali, entender que existe um outro serviço de parcelamento, tentar achar ali um serviço de parcelamento, fazer isso para ele comprar. O próprio vendedor pode colocar isso no checkout dele e pode dar essa opção. Ou seja, Mais uma alternativa e para o cara. para quem está vendendo é muito bom, porque ele vai receber à vista. Sim. Ele vai receber como se fosse um pagamento à vista no Pix. Ou seja, para quem está vendendo e fluxo de caixa é rei, né? É verdade. Ele vai receber aquilo, ele não vai ter que receber aquilo do cartão de crédito dele num prazo, ter que pensar num modelo de se vai antecipar ou não o pagamento, deixar mais margem ali, ele vai receber aquilo à vista. Então, assim, é um sistema que beneficia e é um modelo que beneficia os dois lados. Então você pode, de uma maneira independente, tá dentro de uma plataforma, se você quiser parcelar o cafezinho que você vai tomar na esquina, você pode fazer, sem nenhuma relação com quem tá te vendendo aquilo. Mas se quem tá vendendo quiser levar essa opção para dentro para facilitar para o cliente dele, também pode fazer. Eh, a gente não necessariamente precisa do Open Finance para fazer isso, mas com o Open Finance a gente consegue ter uma Facilitar. análise e facilitar isso Uhum. também, dar taxas melhores, ter mais agilidade também. Então, você não vai esquecer de pagar Sim. aquela parcela, porque ela já vai estar programada ali e tudo mais. Então, a gente consegue criar uma alternativa muito interessante para o mercado como um todo e para os indivíduos também, né? Então, já adiantando aqui o nosso produto, a gente também vai ter um produto e um portal independente ali onde as pessoas vão poder parcelar suas, Que suas legal. compras e tudo mais. De fato um banco. De Sim, fato um banco, legal. Mário, olhando aqui para a América Latina, a gente tem uma, né, população grande e uma população predominantemente pobre fora do sistema bancário. A gente tem aqui o Brasil como uma ilha, né, que navega muito bem aí nesse sistema super moderno. Eu até comentei com você, né, que eu tive uma operação da Tecmobile na Colômbia durante 5 anos. E lá na sim. Colômbia, a exemplo de outros países aqui da América Latina, como a gente está comentando, a gente tinha lá no país uma grande parte da população fora do sistema financeiro, fora do sistema bancário. E lá na Colômbia, especialmente, eles tinham um desafio extra, né? Em 2016, quando eu abri a empresa lá, eles estavam fazendo um acordo, né, com a guerrilha depois de 50 anos de guerra civil. Então, qual era a política pública? O governo colombiano ele precisava estimular as pessoas a migrarem de atividade, parar de produzir insumos para fabricação de entorpecente, essas coisas, para Uhum. irem para culturas lícitas. Só que a galera não tinha grana. E aí o grande desafio do governo colombiano era como é que eu coloco esses caras dentro de um banco e concedo crédito a ele. Ou seja, o desafio e a oportunidade que vocês têm, ela estoura as Sim, fronteiras aqui do Brasil. O sim. que vocês estão olhando para futuro e esse olhar para o futuro tem internacionalização? Tem, assim, a gente começa sempre nessa relação. A gente está muito focado, hoje a gente está muito focado no B2B, em gerar Uhum, soluções para as empresas e uhum, os empreendedores. Ou seja, se esse empreendedor e essa pessoa quer botar um negócio no ar, a gente tem. A gente, inclusive, já com soluções de atendimento, por exemplo, na Colômbia mesmo, atendemos o Banco da Colômbia. Ah, legal. Com O com atendimento Bancolombia? Eu com tinha com conta lá, atendimento legal. WhatsApp Que e tudo legal. mais. Bom saber que É. vocês estão já Se com o algum pé dia lá você fora. usou lá o Ah, WhatsApp deles, então assim, acho que a gente começa o nosso processo de internacionalização ajudando a o
o empreendedor, ajudando as empresas a viabilizar o seu negócio. Seja com soluções para atenderem melhor seu cliente, seja com soluções para ajudar o seu cliente a vender, ajudar a empresa ali a vender mais para o seu cliente, ou criando mecânicas e criando modelos onde a gente consiga, dentro do sistema financeiro, ajudá-lo a viabilizar. Então, por exemplo, poxa, eu estava falando com um cliente sobre uma operação que ele precisava montar um modelo de crédito específico para o negócio dele, para que ele conseguisse viabilizar um modelo de aluguel lá na frente. Poxa, onde está a nossa força? A nossa força está justamente em que a gente consegue construir isso junto com o cliente. Eu não vou colocar ele dentro de uma esteira bancária onde eu vou fazer, ó, eu tenho esses 3 produtos, veja se um encaixa aí, se te atender. Não, a gente vai lá, entende a operação dele, e aí a gente entendeu que para esse cara, por exemplo, é uma operação de crédito, mas é uma operação de crédito dentro de um modelo fechado. Poxa, a gente consegue fazer isso? Cara, a gente tem tecnologia, a gente tem licenças e a gente tem todo um modelo para construir isso. Então a gente vai construir a 4 mãos com o cliente e fazer o negócio dele funcionar e ser viável. O negócio dele só vai ser viável se ele conseguir montar essa operação. Então acho que nossa força está aí, em estar junto com o empreendedor que quer colocar algo novo ou o seu negócio para funcionar. E para internacionalização não muda disso também. Uhum. Nossos passos são sempre assim, a gente levar nossas tecnologias e a nossa capacidade de adaptá-las para os nossos clientes. A gente sempre usa o Brasil como a base para ir Sim. criando os modelos e aos poucos levando. A gente já tem, por exemplo, clientes onde a gente ajuda a provê-los estrangeiros que venham para o Brasil conseguir pagar aqui suas contas, usar o seu dia a dia e vice-versa. Então, assim, principalmente agora, América do Sul, América Latina, a gente proporcionar modelos onde as pessoas possam viajar entre os países e não precisar se preocupar tanto com esse modelo. Ou, de repente, uma empresa que tem relações desse tipo. A gente tem clientes internacionais que operam no Brasil e precisam fazer o cross-border, precisam Uhum. fazer toda a questão de transferência internacional das suas receitas e tudo mais. Então, a gente já ajuda empresas nesse sentido também. Deixar que as fronteiras sejam apenas físicas e elas Sim, sumam aí no âmbito de sim. pagamento, de Ah, transações. Que legal. Isso é realmente revolucionário. Mário, partindo aí para os finalmentes, né, chegando na reta final aí da nossa boa conversa, cara, muito interessante. Você que é um cara, né, experiente, um old school de tecnologia, que empreende, que já botou negócios, empresas interessantes de pé, né, que tem essa visão aí de futuro, um cara que está revolucionando aí, a gente vai ouvir falar muito de você. O que que você diria para o cara que está começando uma fintech hoje? O garoto que está ali no colégio técnico, ou então na faculdade ali de programação, o que que você diria para esse cara, especialmente que está começando uma fintech? eu acho que quem está começando, você vai ter alguns pontos que tem que ser sempre importantes, assim. Eu sempre fui muito defensor da desobediência criativa, né? Eh, mas quando a gente fala de mercado financeiro, você não pode ser É. desobediente. Então eu acho que é importante conhecer bem o ambiente regulatório. Isso te poupa esforço em vão. Às vezes, e isso te ajuda a inovar também. Entender a regra do jogo te ajuda a entender como jogar bem esse jogo. Eu acho que isso é importante para quem está olhando. Outra coisa é olhar na ponta, assim. Eu acho que a gente sempre fica. Assim, eu não quero entender, ou se eu estivesse começando uma fintech hoje, se eu fosse um moleque novo começando, não quero entender o que que os bancos não estão fazendo ou o que que uma instituição financeira não está fazendo. Eu acho que é entender o que o cliente lá na ponta está precisando. Eh, Olha para o cliente, olha a necessidade do cliente. Se você entender a necessidade do cliente, aí você constrói algo e faz a engenharia reversa. Ah, você sabe a regra do jogo, você sabe o que o cliente precisa, o que E você vai aí construir está no meio, assim.
a gente tem muito contato, com diversas, frentes desse tipo, porque inclusive por conta do regulatório hoje, determinadas operações você não vai poder fazer só como uma empresa de tecnologia, você vai precisar de alguma instituição financeira e tudo mais, então a gente está sempre muito ligado a iniciativas desse tipo, e a gente sempre entende, a gente vê que as que são mais bem-sucedidas são essas, as que estão olhando lá na ponta. Olha a necessidade de quem Do tá lá na cliente, é ponta, verdade. assim, como esse cara vai vender mais, como esse cara vai ganhar mais dinheiro. Se eu ajudar ele a ganhar mais dinheiro, todo Ah, mundo vai ganhar mais dinheiro. legal, legal. Mario, pra gente fechar aqui, cara, além do pagamento aí com a palma da mão, o que que você acha que vai ser a estrela aí em tecnologia nos meios de pagamento, no mercado financeiro e as suas considerações finais, cara? Bom, eu aposto que esse ano, né, principalmente o segundo semestre, vai ser quando a gente começa a realmente usar Open Finance, e entender o Uhum, quão a potência do que ele Open tem. Finance para o nosso sistema financeiro. E Open Finance vai ser o que vai possibilitar essa integração maior entre os sistemas financeiros mundiais, assim. Eh, o o Pix ele foi um bom, eu acho que o Pix ele foi um bom quebrador de De gelo, uma gelo, é boa verdade. abertura de portas para o mundo olhar e falar assim: "Olha, Esse eh, é o caminho. esse é o caminho". E agora com o Open Finance a gente consegue eliminar as barreiras e a gente consegue realmente entregar uma estrutura suficiente para que a gente desenvolva qualquer negócio lá na frente. Então, assim, eu sempre ficaria muito atento a tudo que é possível fazer a partir do Do Open Open Finance, Finance porque eu acho que isso que vai quebra mudar qualquer jogo. barreira e vai mudar o jogo. Eh, então, assim, eu acho que eu deixaria meus radares apontados para Para isso isso. nesse momento, e é onde a gente aposta muito que se a gente facilitar a relação, diminuir a fricção, facilitar a relação das pessoas, do cliente com os pagamentos e com a relação financeira, elas vão se sentir mais Uhum. seguras e vão ter mais informação e vão ter um poder de decisão maior e isso movimenta o mercado. O dinheiro, ele precisa trafegar cada vez mais rápido, É. não tem jeito. Eh, não dá para uma empresa esperar 90 dias dentro de um fluxo de uma venda que ela Não, tem para ela colocar isso no fluxo de caixa dela. Então, todos os meios que fazem com que esse dinheiro gire mais rápido vão ser destaques nos próximos anos. que legal. E você tem aí considerações finais, algo que a gente acabou não abordando, que você gostaria aqui de comentar? Enfim, fica à vontade, o Não, eu espaço acho é que completamente seu, Mario. Aqui eu além disso, né, eu acho que olharia também uma coisa que a gente acabou não comentando aqui, até esqueci, assim, de tanta novidade, assim, uma das novidades que a gente traz também é a chegada da maior bandeira de cartões do mundo aqui no Brasil, que é a UnionPay. Hum, UnionPay, bandeira que nasceu lá na China. Hoje, em número de clientes, eles são maiores que Visa, Master. Operaram na Ásia por muito tempo, depois fizeram uma entrada na Europa, já tem uma boa presença na Europa. E aqui, como being sponsors aqui da UnionPay, a gente está ajudando a UnionPay a entrar no mercado latino-americano também, que é um desejo deles. Então, assim, a gente falou bastante de alternativas ao cartão, mas essa é mais uma empresa que tem o foco em tecnologias mais ágeis, em modelos mais tecnológicos para essa operação de cartão de crédito e que a gente está ajudando a entrar pôr aqui os também pés no, aqui no- no pôr, Brasil. pôr os pés aqui no Brasil. E a gente acredita que se a gente combinar essas coisas, ou seja, você tem pagamentos rápidos, mas ao mesmo tempo você tem um modelo de cartões pré-pagos, Sim, modelos mais mais ágeis, inteligente, fechados, o seu menos private label, é. todas essas coisas que você pode usar dentro das suas mecânicas também. A gente acha que a gente vai ter um leque bem completo, assim. Então acho que é minhas considerações finais assim, vamos e a gente aposta muito nessas empresas que são mais ágeis e tecnológicas, assim. Acho que o nosso sistema financeiro pede isso, assim. Não dá para ter um modelo muito old school, num modelo
nosso e-commerce ele é extremamente ágil, nosso varejo é disruptivo, inovador, assim, a gente tem mercados muito, eh, com forças muito grandes, assim, e não dá para o pagamento lá na ponta ser Você uma trava, em ser cima de um uma problema. tartaruga, né? Isso, então, a gente precisa e a gente tem apostado nisso, em trazer as soluções que vão ser mais ágeis e mais tecnológicas para a gente adaptar isso lá na ponta para o nosso cliente. Eu só quero que todo mundo venda bastante É isso e aí, assim, a gente quer ser reconhecido como quem ajuda mesmo e quem está do lado de quem está fazendo a coisa acontecer. acontecer. Ah, Legal. Mário, muito obrigado, brother, pela sua visita aqui, pelo seu tempo. Foi ótima conversa. Eu, como um cara que não entende nada de tecnologia, adoro me conectar com caras que, ao contrário, entendem tudo de tecnologia. Eu tenho certeza que você ensinou muito hoje aqui. Então, pessoal, fiquem atentos. Mário Sereda, Triel, vocês vão ouvir falar muito dessa empresa e desse cara, e logo, logo você vai estar usando essa tecnologia no seu dia a dia, assim como você usa seu Pix. Mário, mais uma sim. vez, muito obrigado, desejo muito sucesso para a Trio, agradeço a confiança, a honra da gente poder aqui como Tec Mobile servir vocês, a gente espera seguir nessa trilha aí durante muitos e muitos anos. Pessoal que esteve aí nos acompanhando até agora, muito obrigado por mais pela sua atenção, por nos acompanhar aqui até o final. Eu tenho certeza que vocês puderam aprender muito e olhar para o futuro aí dos meios de pagamento de uma maneira muito diferente com o nosso amigo Mário aqui. Valeu, até a próxima.